Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live para falar sobre alimentação anti-inflamatória para mulheres com mioma. Mulheres também que já operaram e precisam continuar cuidando da alimentação. Boa noite, Maria, Viviane, meninas que estão entrando. Vou aguardar um pouquinho, né, o pessoal que começa a entrar para a gente começar nosso encontro online de hoje. Mais um dia que eu estou aqui dedicada para falar sobre alimentação para mulheres que precisam cuidar, né, com um carinho maior da alimentação por conta dos miomas. A gente precisa lembrar que o mioma é um tumor benigno, né? Ele não é maligno, porém precisa ser cuidado com bastante carinho, né, para que ele não cresça. A gente precisa ter uma alimentação anti-inflamatória para evitar aumento do hormônio estrogênio e com isso evitar o crescimento de miomas. Então, para quem está entrando agora e quem ainda não assistiu nenhuma live, esse mês eu tinha combinado que por uma vez na semana eu faria uma live falando, né, sobre assuntos relacionados à nutrição para mulheres com mioma. Então hoje é o nosso terceiro encontro do mês de abril. Pretendo fazer outros, tá? Daqui pra frente. Mas no primeiro eu falei um apanhado geral, como deveria ser a alimentação para mulheres com mioma. Semana passada eu falei sobre alimentos inflamatórios e hoje eu vou falar sobre alguns alimentos que vocês deverão ter na rotina alimentar de vocês para que facilite a detoxificação, para que ajude na anti-inflamação, né, do organismo. É interessante que a gente entenda que alimentos anti-inflamatórios, eles não só são importantes para condutas para mulheres com mioma, bem como para mulheres com endometriose, bem como para a saúde de um modo em geral. Quando a gente consome alimentos anti-inflamatórios, a gente está contribuindo para reduzir as chances de doenças crônicas no futuro, que seria diabetes, pressão alta, né? Seria doenças metabólicas, distúrbios metabólicos, então colesterol, triglicerídeo alto. Sempre quando a gente se alimenta de maneira anti-inflamatória, a gente está minimizando as chances dessas doenças acontecerem. Bom, boa noite para todas vocês que estão aqui. Como eu tinha comentado que a live seria às 8, né? Eu vou começar, mesmo a gente não tendo o público todo que normalmente participa da live. A live ela vai ficar gravada, tá? Eu tenho feito isso, tenho deixado a live gravada para aquelas pessoas que não podem ficar até o final ou para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento desse projeto que eu falo de nutrição para mulheres com mioma. Então eu vou deixar a live gravada para depois você assistir novamente, se você quiser ficar aqui. Conforme combinado na semana passada, eu vou fazer exatamente do mesmo jeito com relação às perguntas, tá? Eu vou deixar as perguntas pro final. Eu vou abrir uma caixinha e respondo a todas vocês, porque assim eu acabo não interrompendo o raciocínio, para que a live não fique picotada, né? Não fique com parando para responder perguntas. Eu respondo a todo mundo por direct ou nas caixinhas. Nas caixinhas acaba sendo melhor, porque a sua dúvida pode acabar sendo a dúvida de outras pessoas. Então vamos combinar assim? Bom, a Priscila tá dizendo aqui: Thaís, vem atender em Niterói. Poxa, seria um prazer, mas realmente não consigo conciliar a minha agenda de atendimentos indo para mais um local. Mas eu atendo online, então atendimento online a gente acaba conseguindo atender pessoas de todos os lugares, né? Agradeço o convite, Priscila. Bom, meninas, então vamos começar a falar de alimentos
anti-inflamatórios. Bom, a gente sabe que a falta de um padrão adequado de alimentos, né? A falta de atividade física, fatores emocionais, tudo isso desempenha um papel, pode desempenhar um gatilho para doenças inflamatórias e também para crescimento de miomas. Então a gente precisa cuidar da saúde com todos os pilares: alimentação, atividade física e também a saúde mental. É muito importante a gente pensar que todos esses 3 pilares fazem parte de hábitos de vida saudáveis, tudo bem? Bom, mas é normal que o desconhecimento faça você não saber da importância dos alimentos. Por isso que eu tô aqui, né, desde o início da pandemia, falando sobre alimentação saudável para tentantes, para gestantes, para mulheres que amamentam e para mulheres com mioma. Porque eu quero, né, que vocês que me seguem, que me acompanham, que têm interesse em saber sobre alimentação saudável, que vocês não tenham o que acaba causando doenças, o desconhecimento dos alimentos. É importante que vocês entendam, né? Mais uma vez eu vou falar disso. A gente tem 2 vias para a alimentação: a via que ajuda e a via que atrapalha. Muitas vezes a falta de conhecimento faz a gente caminhar na via que atrapalha, né? Na alimentação inadequada. Porém, vocês que estão aqui me acompanhando não vão sofrer com a falta de conhecimento. A gente está aqui justamente, né? Eu estou aqui justamente para ajudar vocês a entenderem. É claro que ninguém vai sair daqui da live expert, mas pelo menos vocês vão ter noção dos alimentos que vocês podem colocar no dia a dia de vocês para poder melhorar a alimentação. Lembrando que a gente precisa saber, ter conhecimento, colocar em prática, realizar refeições regulares, tá? A grande variedade de alimentos prontos, né, de produtos ultraprocessados, a falta, às vezes, de planejamento faz com que a gente acabe debandando para o excesso desses alimentos e acabe consumindo mais alimentos inflamatórios do que alimentos anti-inflamatórios. E a gente precisa sempre estar com alimentos anti-inflamatórios em maior quantidade, sempre. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas esse final de semana eu viajei e acabei me excedendo um pouco na alimentação e logo o corpo grita: eu estou com a testa cheia de espinha. Por quê? Fruto de uma alimentação inflamatória, que não é a minha rotina. E engraçado que essa semana que passou, uma outra colega nutricionista estava falando sobre isso, que ela tem uma alimentação super regrada e ela casou e se excedeu na alimentação e a testa dela ficou cheia de espinha logo no dia seguinte ao casamento. Eu até fui falar com ela: caramba! E aconteceu comigo, não em excesso, porque eu também não me excedi em excessos, mas sim mudei minha alimentação, saí da rotina um pouco e isso logo o organismo já sente. A gente percebe às vezes no intestino, tem pessoas que percebem na pele, tem outras que não, mas eu senti logo. A minha testa tá com umas 4 ou 5 espinhas, dá até pra ver aqui, ó. Isso tudo fruto de um pouco mais de açúcar que eu acabei comendo, né? Foi aniversário da minha sobrinha, então eu comi docinho, eu acabei comendo salgadinho. Então isso fez a minha alimentação ficar mais inflamatória e o meu corpo reagiu, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado de ter uma balança, um equilíbrio, né? Onde, na verdade, a gente precisa ter mais alimentos anti-inflamatórios do que inflamatórios. Então, eu vou mostrar para vocês alguns alimentos que talvez vocês nem imaginem do potencial anti-inflamatório que eles têm. O primeiro que eu vou falar aqui é famoso, já são os nutrientes ômega 3, né? Onde a gente encontra o ômega 3? Nos peixes de águas profundas, geladas. Então, sardinha, salmão, a gente tem o atum, a gente tem concentrações boas de ômega 3 na semente de linhaça, mas a gente precisa lembrar que mulheres com mioma devem evitar a linhaça, mas a semente de chia
as gorduras boas são fontes de ômega 3 e o ômega 3 é um potente antioxidante. Além dele ser potente antioxidante, o ômega 3 ele também ajuda a reduzir o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, que é o HDL. Então, a gente precisa utilizar fontes alimentares com ômega 3. Mas existem também os suplementos, né? Muitos suplementos, eu até já falei disso aqui, a gente só precisa ficar atento à qualidade do ômega 3 que a gente vai estar consumindo, tá? Existem ômegas 3 em farmácias que são super baratos. Esses podem ser contaminados com mercúrio. Porque tem que lembrar que o ômega 3, se não for vegano, que tem origem em algas, o ômega 3 é de origem animal, vem dos peixes, e os mares podem ser poluídos. E se o mar é poluído, contaminado com mercúrio, se a gente consome um ômega 3 vindo de um peixe contaminado, a gente vai estar se contaminando. Então, fiquem atentos ao ômega 3 que vocês vão consumir. Não comprem ômega 3 de qualidade ruim, muito baratinhos, porque podem sim ser ômega 3 de peixe contaminado. Então, das gorduras chamadas de boas, a gente tem as nozes, as castanhas, as amêndoas, a semente de chia, todas essas fontes de antioxidantes, frutos de uma alimentação anti-inflamatória. A gente tem também o azeite de oliva, né? O azeite extra virgem. O azeite ele possui uma substância chamada de oleocantal. O oleocantal é uma propriedade, né? Uma substância que tem dentro do azeite que tem propriedades anti-inflamatórias. Por isso que o azeite é tão indicado para o consumo em substituição à margarina, à manteiga, porque ele tem potentes antioxidantes e combatem o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? O estresse oxidativo é quando o nosso corpo, né, a gente tem as células do nosso corpo sendo prejudicadas e a gente não consegue fazer a função de proteção dessas células. Então essas células elas acabam entrando num processo de morte e envelhecimento precoce. Elas envelhecem antes do tempo correto de envelhecer, tá? Por isso que é importante a gente ter essa alimentação anti-inflamatória, porque é uma alimentação que vai favorecer a antioxidação, ou seja, vai prevenir o envelhecimento precoce das células. Então a gente precisa estar utilizando ômega 3, gorduras boas e um outro alimento que é super comum no nosso dia a dia, mas talvez vocês não saibam da importância na função anti-inflamatória, é o alho, tá? O alho, ele já foi comprovado 4 componentes anti-inflamatórios e eles vão inibir o processo de inflamação. Então, gente, usem o alho. Usem porque ele tem muitas funções potentes anti-inflamatórias. Pode usar como tempero, você pode triturar, macerar o alho, colocar no azeite e deixar o alho dentro do azeite e usar esse azeite para comida, para temperos, porque isso vai estar fazendo com que esses benefícios do alho passem para o azeite e vão estar potencializados. Bom, deixa eu só parar aqui um pouquinho para para verificar aqui, ó. A Ziurt, ela tem participado das lives, ela tinha comentado que faria a miomectomia e tá dizendo que fez a miomectomia, sofreu com gases, mas está aliviando com a ajuda de óleo mineral. Que o meu conteúdo está sendo de fundamental importância. Que Deus me abençoe. Amém. Que bom. Fico muito feliz, Ziurt. Melhoras para você, tá? A Poliana tá perguntando se eu posso indicar marcas de ômega. Eu não tenho como indicar uma marca apenas porque eu acabo fugindo das regras do Conselho Regional Federal de Nutrição. Mas depois da live aqui, eu vou abrir a caixinha, Poliana. Você pode me perguntar lá que eu listo vários ômegas 3 que são de
considerada qualidade, tá? E aí eu coloco vários pra vocês, que aí não tem problema. Assim eu não vou estar incentivando vocês a usarem uma única marca. Eu vou estar falando várias marcas que eu considero marcas importantes, tá bom? Então, quando eu abrir a caixinha, você coloca lá, Poliana. Então, o alho, né, é também um alimento que vocês podem anotar aí, que é importante para mulheres com mioma, mulheres também com endometriose, que acaba sendo, né, concomitante. Mulheres com endometriose terem miomas e algumas mulheres com mioma também têm endometriose. Então, o alho, por ser potente, anti-inflamatório, deve estar na nossa rotina. E também para quem tem candidíase, o alho ele é antifúngico. Então, é excelente para quem também tem candidíase, tá? Utilizar o alho. Um outro alimento que é super importante para ter no nosso dia a dia é o pimentão vermelho. Porém, pimentão é um dos alimentos que mais contém agrotóxico. Então, a minha dica: utilizem pimentões orgânicos ou, pelo menos, façam o processo, o método que tem aqui no Instagram de redução do agrotóxico. São várias etapas para a higienização das frutas, dos legumes e das verduras que reduz em até 60% a quantidade de agrotóxicos. Então, se você não tem a opção, né, a possibilidade de comprar um pimentão orgânico, faça a higienização por etapas para reduzir agrotóxicos, combinado? E o pimentão, ele é rico em carotenoides, tá? Os carotenoides possuem benefícios antioxidantes. Aonde a gente tem carotenoides? Nos vegetais laranja amarelados, né? Nos amarelo alaranjados. E eu dei aqui como exemplo o pimentão, que é ótimo. A gente pode fazer o pimentão refogadinho, você pode, que ele é até mais docinho. Você pode fazer, se você gosta do pimentão cru, numa salada crua, mas você pode fazer ele refogadinho com berinjela, fica delicioso. Até para utilizar como uma pastinha numa torrada, numa bolachinha de arroz. É um excelente alimento para ter na rotina, tá? Outro alimento que é super importante é a abóbora, né? Muitas pessoas têm medo da abóbora porque acham que a abóbora é rica em carboidratos. A abóbora dos legumes, ela tem uma quantidade sim boa de carboidratos, mas ela não é riquíssima em carboidratos. Os alimentos, né, mais ricos em carboidrato são as batatas, o aipim, a mandioca, né, dependendo da região, o inhame, ou chamado de cará, batata inglesa, batata doce. Todos esses legumes, né, as raízes e tubérculos, são as grandes fontes de carboidrato. A abóbora, ela tem sim mais carboidrato que a couve-flor, que o brócolis, que o repolho. Porém, a gente não deve deixar de consumi-la porque ela é um alimento anti-inflamatório. Ela, além de ser anti-inflamatória, ela é antioxidante e também é interessante porque possui ácidos palmítico, oleico, linolênico, né, flavonoides, possuem várias substâncias que vão ajudar nesse processo anti-inflamatório. Sim, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada sim, depois você pode assistir, tá bom? Bom, meninas, outros nutrientes que também possuem funções antioxidantes é o ferro, o cobre, o manganês, o zinco e o selênio. Bom, todos esses nutrientes, eles possuem em determinados grupos de alimentos. O ferro, ele é grande fonte, né, nas carnes vermelhas, mas a gente precisa ficar atento à ingestão em excesso de carne vermelha, que não deve ser utilizada. E miúdos, né, fígado, moela, tudo isso também tem grandes quantidades de ferro. As folhas verdes escuras, espinafre, couve, o brócolis, agrião, os vegetais verdes escuros são fontes de ferro, os folhosos. Então a gente precisa incluir no nosso dia a dia, porque são anti-inflamatórios, porque são ricos em magnésio e ajudam no relaxamento muscular, porque
são fontes de ácido fólico e fontes de ferro também pela questão da anemia, para aquelas mulheres que sangram demais, que estão com a ferritina baixa, o hemograma acusando anemia, usar vegetais verdes escuros são excelentes fontes de ferro. Outro nutriente que também eu falei aqui do grupinho que é importante na função antioxidante é o cobre. O cobre é um nutriente que não é muito falado, tá? Mas ele está em grande parte dos alimentos. Nosso corpo precisa de cobre em pequenas quantidades, que seria encontrado nas nozes, no cacau. Não adianta comer chocolate ao leite achando que está comendo cobre, tá? É o cacau. Então, nozes, cacau, ovos, cereais integrais, porque os cereais refinados, no processo de refinamento, acaba sendo perdido o mineral, o cobre. Cogumelo é fonte de cobre, né, para quem gosta. As frutas secas são fontes de cobre. As batatas também são fontes de cobre. Então, se você faz uma alimentação rica em comida de verdade, variada, você vai ter o cobre na sua rotina. Bom, Ziurte, eu vou pedir para você depois deixar essas dúvidas na caixinha de perguntas, tá bom? Que aí eu vou responder lá. O manganês também é um outro nutriente, a gente chama de micronutrientes, porque são nutrientes que o nosso corpo precisa em pequenas quantidades. E onde a gente encontra o manganês? Nas frutas. Mais uma vez, vegetais verdes escuros, dos vegetais ricos em ferro também tem manganês, vegetais folhosos, os grãos integrais, então é aveia, eita, que caiu o meu fone. Então é a aveia que contém fontes de manganês, as leguminosas, então os feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, são os grupos das leguminosas que também são fontes de manganês. Então, se a gente come feijão, se a gente come grão de bico, lentilha, vegetais verdes escuros, a gente está consumindo fontes de manganês. E o nosso corpo precisa de quantidades bem pequenininhas. Então, é super fácil de atingir as necessidades diárias, tá? Outro nutriente importante, esse já é um pouquinho mais famoso, é o zinco. O zinco é também um nutriente que ajuda na função antioxidante, tá? Ele é responsável pelo processo. Sem o zinco, as enzimas que fazem o processo de detoxificação, elas ficam prejudicadas no seu trabalho, seu funcionamento. Então a gente precisa desses nutrientes, o ferro, o zinco, o manganês e o cobre. E onde a gente tem zinco? Nas castanhas, nas amêndoas, nas castanha do Pará, castanha de caju, nas nozes, semente de abóbora. Então a semente de abóbora não precisa ser semente de abóbora torrada, salgada. As sementes são fontes bem importantes de zinco. O ovo, né? A gente também tem o chocolate amargo, a fonte de zinco. Carnes vermelhas são as grandes fontes de zinco, mas a gente precisa ficar atenta. A amendoim é fonte de zinco. As ostras, mas não é muito comum, né? A gente acaba não comendo ostra no nosso dia a dia. Então, eu botei aqui pra vocês, mas não é o comum. E os feijões. Feijões também são fontes de zinco. Então, percebam que todos esses nutrientes, eles estão em todos os grupos alimentares. Então, se você come arroz com feijão, uma salada, come castanhas, você está incluindo esses nutrientes no seu dia a dia. Outro importante também para a função antioxidante é o selênio. O selênio é super famoso na castanha do Pará, né? A castanha do Pará, não a de caju, a castanha do Pará é a nossa maior fonte de selênio. 2 castanhas do Pará equivalem às recomendações diárias necessárias para as mulheres. Como margem de segurança, eu indico comer 3 castanhas do Pará, pelo menos. Claro que minhas pacientes eu acabo fazendo a dosagem no sangue do selênio para verificar se a gente precisa de suplementação adicional via oral ou se só a alimentação é suficiente, tá bom? Mas como fonte alimentar, a gente tem a castanha do Pará, que é super importante e é a nossa maior fonte de selênio.
Bom, outro alimento, né, uma bebida famosa, já falei bastante dela aqui, é o chá verde. Não tem como falar de anti-inflamação, de alimentos anti-inflamatórios e não falar do chá verde. O chá verde precisa ser consumido habitualmente, então não adianta consumir uma única vez, tem que ser um hábito. Diariamente você consome 1 xícara, 2 xícaras de chá verde. O chá verde ele não deve ser adoçado, tá? Porque senão a gente perde o motivo, né, a razão de consumir o chá verde. Então ele é super importante para pacientes que precisam desinflamar o corpo, porque ele contém quantidades significativa de polifenóis. Os polifenóis são uma classe de antioxidantes que tem capacidade super forte, né, potente anti-inflamatória. Então a gente precisa incluir o chá verde na rotina. Conforme eu falei, é hábito, tem que ser diário, tá? Não adianta consumir chá verde uma vez na semana. Se for consumir chá de saquinho, é importante ficar atenta a o que tem na lista de ingredientes. Se tiver lá um chá verde com aromatizantes, com açúcar, com mel, com outros nutrientes que não são indicados para o nosso momento, não é válido. Tem que ser o chá verde feito por infusão, 1 colher de chá da erva para 200 ml de água. A água vai aquecer, não precisa ferver. Quando começarem a sair as primeiras bolinhas, joga a erva, desliga o fogo, tampa de 10 a 15 minutos, deixa em infusão e depois você vai beber. Não gosta do chá verde, mas sabe que precisa? Usa o chá batido com uma fruta, de repente com abacaxi, que também é interessante para questão anti-inflamatória. Você pode usar com a goiaba, gente. A goiaba é uma fruta que não é muito falada como poder anti-inflamatório, mas ela também é rica em polifenóis e deve ser consumida por mulheres que têm mioma. É claro que a goiaba ela tem o poder de constipar, né? Ela prende o intestino. Então, se você tem o intestino preso, você não deve consumir goiaba todos os dias. Priorize outros alimentos. Eu tô falando aqui de vários, né? Mas sim, para você que tem o intestino funcionando normalmente, a goiaba é um alimento com potente ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, tá? Então, vamos usar goiaba. Outro alimento importante é o gengibre. O gengibre, ele é muito falado para enjoo na gestante, né? Eu sempre falo, sempre dou a dica do chá de gengibre. Ele não é contraindicado para ninguém. O chá de gengibre, ele ajuda em cólicas. Então, se você, por conta da endometriose ou até mesmo por conta das cólicas menstruais, você sente bastante cólica no período menstrual, você pode usar o chá de gengibre. Você pode misturar o gengibre com o chá verde, que o gosto vai ficar um pouquinho, né, mais palatável, mas o gengibre, ele é super importante porque ele aumenta as enzimas antioxidantes do nosso corpo. São o grupo das glutationas. São enzimas que são responsáveis pela função antioxidante, pela função de detoxificação do fígado. O fígado é o órgão que ajuda a eliminar as impurezas. E existem enzimas, né, do grupo das glutationas que, quando elas estão em quantidades suficientes, elas vão estar trabalhando para esse processo. E brócolis, vegetais verdes escuros são alimentos, cebola, o alho, que ajudam essas enzimas a aumentarem em quantidade, consequentemente aumentam a função de detoxificação. Por isso que quando a pessoa vai fazer detox, existem alguns alimentos que são importantes para esse processo. O chá verde está incluso, tem o alho, tem a cebola,
Tem os vegetais folhosos, não é à toa que o suco verde sempre tem um verdinho. Por quê? Porque as folhas verdes, elas ajudam o fígado a fazer o processo de detoxificação. Então, gengibre é um outro alimento importante. Você pode usar o gengibre em sucos. Você pode colocar raspinhas de gengibre na sua água e aí você vai consumir a água com sabor de gengibre. Tem pessoas que botam as lasquinhas de gengibre na salada. Você pode fazer o que você quiser com gengibre e consumi-lo com frutas, sucos, na sopa. Você pode fazer um caldinho de abóbora e colocar gengibre. A abóbora a gente já viu que ela também é um alimento anti-inflamatório, então você pode consumir um caldinho de abóbora com gengibre. Você pode fazer um franguinho e colocar o gengibre junto. Tem gengibre em pó, tem a raiz, você pode usar como tempero, mas é importante ter hábitos de incluir esses alimentos na rotina, tá bem? Outro alimento que talvez vocês não saibam é o inhame, né? Em algumas regiões do Brasil, ele é chamado de cará. Alguém aqui sabia que o inhame, ele tem ação anti-inflamatória? Algumas pessoas até falam do inhame para a questão da fertilidade, né? Então, o inhame também é um alimento com potente ação anti-inflamatória que a gente precisa usar com cuidado. Por quê? Porque ele é rico em carboidrato. Então, se você consome uma quantidade muito grande de inhame, a gente está aumentando o índice glicêmico da refeição. Então, é importante controlar. Inhame entra na comida em que grupo alimentar? No grupo dos cereais, tá? Embora o inhame seja uma raiz, né, um tubérculo rico em carboidratos, ele entra no grupo do arroz. Então, quando a pessoa não quer comer arroz, ela pode comer o macarrão, né? Mas ela também pode comer o inhame cozidinho, o inhame na forma de purê, que você não precisa usar o leite para fazer. Você pode cozinhar o inhame. Na própria água do cozimento, você separa um pouquinho e vai utilizar para fazer o purê. Você vai amassar, vai jogar um pouquinho da água de cozimento, temperos que você quiser, pode botar o azeite, pode botar um pouquinho de sal, pode usar cúrcuma. O inhame vai ficar com uma corzinha amarelada, vai até parecer purê de batata, mas na verdade vai estar sendo purê de inhame. Então, é uma maneira de você introduzir o inhame. Você pode comer o inhame de manhã com um ovinho na sua refeição, né? Ao invés de comer pão, você pode consumir como fonte de carboidrato o inhame cozido de manhã. Então, fica a dica para você. Outros dois alimentos, né, que são fontes de antioxidantes é o própolis e a geleia real. A geleia real, inclusive, também é indicada para mulheres que querem engravidar, para tentantes, porque elas aumentam a produção, a quantidade de óvulos naquele período fértil, né? A qualidade dos óvulos fica melhor. Então, além de ser potente anti-inflamatório, também ajuda para a fertilidade. Então, utilizem o própolis, de repente façam um shot com limão, gengibre e própolis para consumir de manhã. O própolis, ele já é muito usado, né, desde antigamente, como forma da medicina tradicional. E aí, continua sendo utilizado hoje em dia. Todo mundo conhece o própolis com ação benéfica para a imunidade, né? O própolis aumenta a imunidade, a pessoa bota o shotzinho lá do limão com própolis quando tá gripado, né? E às vezes não sabe por quê, tá? Tem funções antimicrobianas, anti-inflamatórias, antitumoral. Então aí é que entra o benefício do própolis para mulheres com mioma. Então, o própolis, ele vai minimizar crescimento de mioma. Ele tem efeitos imunomoduladores. Isso é importante pra gente, tá? Pra você que operou, pra você que ainda não operou e tá cuidando da alimentação. Pra você que tem um mioma pequenininho, gente, não deem bobeira. Se você que tá aqui assistindo conhece alguém que tem, eu tenho um mioma que não me atrapalha em nada. Essa é a hora de cuidar, é a melhor hora de cuidar da alimentação. Porque se você cuida quando ele tá pequenininho, você vai estar
minimizando as chances dele crescer. Então lá na frente você talvez não tenha problemas, porque você conseguiu, através da alimentação, modular o crescimento desses miomas, tá? A alimentação anti-inflamatória para mulheres que têm miomas, ela não vale só para aquelas que têm miomas grandes ou para aquelas que menstruam e sangram demais, que têm anemia, não. É quanto antes você tem conhecimento dos benefícios da alimentação e quanto antes você coloca em prática, muito melhor. Se eu tivesse sabido disso há 12 anos atrás, com certeza eu teria colocado em prática, mas eu não tive essa oportunidade. Então, venho aqui, ó, falando, sendo até chata, né? Mas, graças a Deus, recebo muitas mensagens que eu tô ajudando. Então, eu acredito que falar repetidas vezes sobre esse assunto não tá sendo chato, tá? Afinal de contas, tá aqui quem quer, né? E eu agradeço muito a vocês que estão aqui, porque é interessante vocês também passarem essa informação para outras pessoas, tá? Infelizmente, eu não consigo atingir, eu tenho um canal pequeno, né? Então eu não consigo atingir a todo mundo. Eu tenho 12 mil seguidores, então a gente sabe que o Instagram não entrega as nossas postagens, as nossas informações para todo mundo. Então você que está aqui, se você pode passar esse conhecimento para outra pessoa, avisar do meu perfil, ou então passar mesmo o que você aprendeu aqui para outras pessoas, isso é ótimo, porque a gente está fazendo uma corrente do bem. Eu passo a informação para vocês e vocês ajudam outras pessoas com essas informações, porque acreditem, muitas pessoas não sabem dos benefícios da alimentação para mulheres com mioma. Então a gente precisa fazer esse gancho e ir montando os elos para ir passando a informação para outras pessoas. É um trabalho de formiguinha, mas que eu acredito que daqui a alguns anos mais e mais mulheres estarão tendo conhecimento sobre esses benefícios alimentares. E por fim, da listinha de alimentos que eu trouxe para vocês hoje, a gente tem as uvas roxas, tá? As uvas verdes são boas também, mas as uvas roxas, elas possuem na sua pele, né, naquela películazinha, uma substância antioxidante chamada de resveratrol. O resveratrol é um potente, O resveratrol é um potente antioxidante, tá? Não venham me falar que vão tomar vinho porque uma taça de vinho por dia é boa para a saúde. A gente precisa lembrar que o vinho tem álcool e o álcool também tem seus malefícios. Então, quer consumir? Eu também consumo, mas eu coloco em risco o que eu tô consumindo. Eu jamais vou consumir uma taça, 2 de vinho falando que ela é benéfica para minha saúde porque tem resveratrol. Se você quer consumir o resveratrol, coma uvas roxas. E uma dica, se você congela as uvinhas, ficam deliciosas para você. Elas ficam com a consistência de sorvete. Então, elas ficam super saborosas. Claro que é mais indicado a uva sem caroço para facilitar esse processo, né, de você comer e não se preocupar com o caroço. Mas uvas congeladas são excelentes para dias de calor, para você que quer comer como se fosse um sorvetinho, como a uva roxa, que você vai estar usando um alimento rico em antioxidantes, que vai ser benéfico para você que precisa se alimentar com alimentos anti-inflamatórios. Meninas, dos alimentos a gente tem vários outros, tá? Mas dos que eu falei aqui hoje, gengibre, pimentão vermelho, o inhame, o alho, a uva, o própolis, a geleia real. Mas o que eu falei? Deixa eu voltar aqui na listinha de alimentos. O chá verde, né? Alimentos fontes de zinco, fonte de selênio, fonte de magnésio, fonte de manganês, de cobre. Todos esses alimentos são importantes para que nós tenhamos no dia a dia. Não adianta você comer um dia e esquecer e nos outros dias comer só coisas que não prestam. É interessante a alimentação saudável como hábito. Segunda a segunda. Vai vir agora aí, ó, outro feriado, né? Então, não façam desses feriados, dos fins de semana, momentos só para vocês
curtirem, comemorarem com alimentos inflamatórios. Não vai ser assim que a gente vai conseguir modular a alimentação. A gente precisa ter hábitos. Hábitos são todos os dias. Do mesmo jeito que você dorme todo dia, que você faz xixi todo dia, que bebe água todo dia, que deveria fazer cocô todo dia, né? Algumas pessoas não fazem. A gente precisa comer comida de verdade todo dia, tá? Isso precisa entrar na rotina de vocês, né? Na primeira live que eu fiz, eu falei disso, né? Não sei se todas estavam lá ou se já assistiram. Eu falei dessa importância da gente ter constância nos nossos hábitos e de a gente entender que o importante é começar. Não importa como, tá? Não importa se você vai começar já tendo uma alimentação exemplar, fazendo atividade física todo dia, ou se você vai começar pelo menos reduzindo alguma coisa que você já aprendeu que não faz bem, tirando o refrigerante, reduzindo a fritura, incluindo algum alimento anti-inflamatório que você gosta. Eu gosto de abóbora, eu vou incluir na minha rotina. Tá aí, eu não comia, vou passar a comer, vou passar a incluir uma salada. Então, comecem. Lembrem sempre disso, o importante é começar. Hoje, 19 de abril, se você ainda não começou, não ache que você perdeu. Você ganha começando hoje. Daqui a um mês, você vai ter tido 30 dias de alimentação saudável. E se você já começou a mudar hábitos lá na minha primeira live, você já tem mais de 15 dias de mudanças que vão trazer benefícios para a sua saúde. Então pensem nisso, nunca é tarde para começar. Não desistam, não desanimem se vocês um dia, né, fraquejarem. Vê só, eu esse final de semana exagerei. Não é por isso que eu vou desistir e chutar o balde, jamais. Somos humanas, a gente erra, a gente acerta. Mas o importante é a gente querer, tá? A rotina corrida não vai ser nunca. Não adianta falar pra mim que minha rotina é corrida e eu não consigo me alimentar saudável. Não. Ora, né, é prioridade. A gente precisa planejar, precisa listar quais são as nossas prioridades. Então, sua alimentação é a sua saúde. Ela precisa ser sua prioridade. Então, não venha falar pra mim que você não tem tempo, tá? Dorme um pouquinho menos, deixa de assistir uma série, uma televisão por um dia. Vá planejar, vá organizar a sua alimentação. Aqui eu tenho um monte de dica, de receitas, de cardápio, de café da manhã, de almoço, de jantar. Tem tudo aqui no meu Instagram. Então você pode se planejar e ter a sua alimentação saudável, mesmo sendo uma mulher que trabalha, que cuida da casa, que tem filho, que faz 1001 coisas, 1001 funções, né? A gente precisa entender isso, que o nosso dia a dia não pode ser um sabotador, tá? A gente precisa ter motivação. Vamos nos motivar e não nos desanimar olhando outras pessoas. Vamos nos comparar para poder nos motivarmos, tá? Então, olhe para amiga, olhe para outro Instagram, para você se motivar. Não para se diminuir, não para se depreciar, tá bem? Isso é algo que eu venho falando aqui. A gente precisa se ajudar e não se atrapalhar. Instagram, ele precisa ser utilizado para o bem. Se for algo que está te fazendo mal, não utilize, é o que eu faço, tá? Eu sigo perfis que vão me motivar, perfis que eu vejo que são muito distantes da minha realidade, que me deixam às vezes frustrada. Tô trabalhando e tô vendo lá um perfil que de repente a pessoa só tá viajando, só tá curtindo a vida, que tá usando de uma vida que tá totalmente fora da minha realidade, que aquilo ali não vai me trazer nenhum benefício, me deixa triste, chateada, né? Eu não vou seguir. Então tentem fazer isso. Usem essa ferramenta aqui de rede social pro bem. Usem para ajudar vocês, não para deixar vocês frustradas, para baixo, achando que a vida de vocês é uma porcaria. Não para isso, tá bem? Então, acabando aqui a live, eu vou deixar a caixinha aberta.
Se vocês tiverem dúvidas, se vocês deixaram a dúvida aqui, deixa lá na caixinha porque eu respondo e outras pessoas também vão poder ser beneficiadas com essas dúvidas, tá? Mais uma vez eu agradeço a você que tá aqui, que ficou aqui comigo nesses 45 minutos de live. Na semana que vem, na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente tem a nossa última live do mês de abril, tá? Espero vocês, avisem já para as amigas que vocês conhecem, que ainda não me conhecem, para virem conhecer o meu perfil, que eu tô aqui para ajudar, independente de ser minha paciente. Claro que é um prazer quando eu tenho minhas pacientes aqui, é um trabalho diferenciado que a gente faz em consulta, mas aqui também eu tô disposta para ajudar vocês, tá? Um beijo, super obrigada, boa noite e até segunda-feira que vem às 20 horas. Tchau, tchau!